Bem-vindo ao Caminhando com Jesus, o canal que te leva a uma jornada inspiradora pela história da Bíblia. Aqui, você vai mergulhar nas emocionantes histórias da fé, desde os grandes milagres do Antigo Testamento até os ensinamentos transformadores de Jesus no Novo Testamento. Com imagens filmadas em diversos locais, cenários magníficos e vibrantes, reflexões profundas e narrativas envolventes, criamos conteúdo para toda a família unindo espiritualidade e aprendizado. Inscreva-se agora, ative as notificações, deixe nos comentários alguma história sua de superação e compartilhe nosso canal. Junte-se a nós nessa caminhada de fé, esperança e amor. A aventura de Davi e o gigante Golias. Agora, vamos embarcar numa aventura incrível, cheia de coragem, fé e um Deus que faz coisas grandiosas. Preparem-se para a história de Davi, um menino que enfrentou um gigante assustador chamado Golias. Vamos lá? Peguem um lugar bem confortável, abram os olhos da imaginação e venham comigo. Era uma vez, numa terra chamada Israel, um povo que amava a Deus, mas que estava com um problemão. Do outro lado do vale, vivia um povo chamado Filisteus, e eles tinham um guerreiro enorme, tão grande que parecia uma montanha ambulante. O nome dele era Golias. Ele era tão alto que, se vocês empilhassem uns 10 de vocês, ainda não chegariam na cabeça dele. Ele usava uma armadura brilhante que pesava mais do que um carro pequeno, e sua lança era tão grande que parecia uma árvore. Todo dia, Golias saía do acampamento dos filisteus, parava no meio do vale e gritava com uma voz que fazia o chão tremer: Ó, povo de Israel! Mandei um guerreiro para lutar comigo. Se ele vencer, nós seremos seus servos. Mas, se eu vencer, vocês vão ser nossos servos. Quem se atreve? Nossa, que medo! Os soldados de Israel, mesmo sendo fortes e corajosos, tremiam como gelatina quando ouviam Golias. O rei Saul, que era o líder do povo, também não sabia o que fazer. Todos estavam com medo, e ninguém queria enfrentar aquele gigante. Mas, bem longe dali, numa cidadezinha chamada Belém, vivia um menino chamado Davi. Ele não era um soldado, não usava armadura, nem tinha uma espada brilhante. Davi era um pastor de ovelhas. Todo dia, ele levava as ovelhinhas para o campo, cantava músicas para Deus e tocava sua harpa. Ele era tão bom com a harpa que as ovelhas até ficavam mais calminhas quando ele tocava. Davi era o caçula da família, tinha muitos irmãos mais velhos, e todos achavam que ele era só um garotinho que cuidava de ovelhas. Mas sabem de uma coisa? Davi tinha um segredo, ele confiava em Deus de todo o coração. Quando um leão ou um urso vinha tentar atacar suas ovelhas, Davi não fugia. Ele orava, pedia força a Deus, e enfrentava os bichos com sua funda, uma corda que ele usava para jogar pedras. E Deus sempre o ajudava a vencer. Um dia, o pai de Davi, chamado Jessé, disse: Davi, pegue esse pão e esse queijo e leve para seus irmãos. Eles estão no acampamento do rei Saul, lutando contra os filisteus. Davi, todo animado, respondeu: Tá bom, pai. Já vou. Ele pegou a comida, deixou as ovelhas com um ajudante, e correu para o acampamento. Quando chegou lá, viu um monte de soldados com cara de preocupados. De repente, ouviu um grito que fez até os passarinhos voarem assustados. Ó, povo de Israel! Cadê o corajoso que vai lutar comigo? Era Golias. Davi ficou curioso e perguntou para um soldado: Quem é esse grandão que tá gritando aí? O soldado respondeu, todo tremendo: É Golias, o gigante dos filisteus. Ele tá desafiando a gente, mas ninguém tem coragem de lutar com ele. Davi arregalou os olhos, mas não de medo. Ele ficou indignado. Como assim aquele gigante estava falando mal do povo de Deus? Ele disse: Por que vocês estão com medo? Deus está do nosso lado.
Quem é esse Golias para falar assim do nosso Deus? Os irmãos de Davi, que ouviram ele falando, ficaram bravos. Davi, para com isso. Você é só um menino. Vai cuidar das suas ovelhas e deixa a guerra para gente grande. Mas Davi não se calou. Ele acreditava que Deus podia fazer qualquer coisa. Alguém ouviu o que Davi disse e contou pro rei Saul. O rei, que já estava desesperado, mandou chamar o menino. Quando Davi chegou na tenda do rei, Saul olhou para ele e pensou: nossa, esse garoto é muito pequeno. Como ele vai enfrentar Golias? Mas mesmo assim, perguntou: Davi, você acha mesmo que pode lutar contra aquele gigante? Davi respondeu com um sorriso: Rei Saul, eu sou pastor. Quando um leão ou um urso vinha atacar minhas ovelhas, Deus me dava força para vencer. Golias pode ser grande, mas Deus é muito maior. Ele vai me ajudar a derrotar esse gigante. Saul ficou impressionado com a fé de Davi, mas ainda tentou ajudar do jeito dele. Ele disse: Tá bom, Davi. Então pega a minha armadura. Pelo menos você vai estar protegido. E lá foi Davi, todo atrapalhado, vestindo a armadura do rei. Mas a armadura era tão grande e pesada que ele mal conseguia andar. Parecia um pinguim tentando dançar. Davi disse: Rei Saul, eu não posso usar isso. Não tô acostumado. Vou lutar do jeito que Deus me ensinou. Ele tirou a armadura, pegou sua funda, foi até um riacho ali perto e escolheu 5 pedrinhas bem lisas. Colocou as pedras no bolso e caminhou em direção ao vale, onde Golias estava esperando. Quando Golias viu Davi chegando, começou a rir tão alto que parecia um trovão. Ele gritou: Vocês mandaram uma criança para lutar comigo? Isso é brincadeira? Vou te esmagar, garoto. Os soldados de Israel, vendo aquele menino tão pequeno na frente do gigante, ficaram com o coração na mão. Mas Davi não tinha medo. Ele olhou bem nos olhos de Golias e disse com uma voz firme: Você vem contra mim com espada, lança e armadura. Mas eu venho em nome do Deus de Israel, o Deus que você desafiou. Hoje, todos vão saber que Deus é quem dá a vitória. Golias ficou furioso e correu na direção de Davi, balançando sua lança gigante. Mas Davi não correu para trás. Ele correu para frente. Pegou uma pedrinha do bolso, colocou na funda, girou, girou, girou bem rápido, e... zá! Jogou a pedra com toda a força. A pedrinha voou como um foguete e... pou! Acertou bem na testa de Golias. O gigante, que era tão grande e forte, caiu no chão com um barulhão, como se uma árvore enorme tivesse sido cortada. Ele não se levantou mais. Davi venceu. Os filisteus, quando viram que Golias caiu, saíram correndo, gritando de medo. Os soldados de Israel, que antes estavam tremendo, agora gritaram de alegria e correram atrás dos filisteus. Foi uma grande vitória, e todos sabiam que foi Deus quem ajudou Davi. Depois daquele dia, o rei Saul ficou muito agradecido, e o povo de Israel começou a amar Davi. Se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta e compartilha. Fiquem com Deus.